Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, quando o tempo for propício. Olá. Sejam todos bem-vindos, 9 horas e 3 minutos, ao nosso programa Casa de Lei. Eu me chamo Alain Barbieri, sou o apresentador deste programa, que vai ao ar toda segunda e terça-feira, a partir das 9 horas da noite, aqui na Rádio Toques de Aruanda. A vocês que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos a essa nossa proposta. Para quem não conhece, o nosso objetivo aqui é falar sobre espiritualidade, abordar assuntos, de alguma forma poder esclarecer a todos vocês quanto ao que nós praticamos, quanto ao que você pratica, poder discutir alguns assuntos. Por isso nós, no programa, trazemos alguns convidados, abordamos alguns temas, respondemos perguntas. O objetivo sempre é aprender, sempre é, de alguma forma, contribuir para o nosso crescimento. No programa de ontem eu recebi a escritora Joyce Piacente. Para quem não ouviu, fiquem atentos, logo logo a gente vai postar aí no nosso site, casadelei.org.br, o áudio do programa em que nós batemos um papo com ela. Ela é escritora dos livros Sou Exu e o livro Dama da Noite. São 2 livros, um continuação do outro, em que conta uma história do Exu Cobra e do Exu e da Pombagira Dama da Noite. Inclusive, esses 2 livros são incríveis, por sinal. Nós estaremos sorteando hoje, daqui a pouquinho, ao vivo, aqui na Rádio Toques de Aruanda. Ainda dá tempo de participar, nós vamos segurar mais um pouco, mais alguns minutos, menos de 1 hora aí você tem para participar. Então, acesse o Facebook da Rádio Toques de Aruanda. Bem na página principal do Face tem uma postagem da promoção. Ali você já tem as instruções de como participar, bastando compartilhar a imagem da promoção e clicar em participar. É muito fácil, muito simples, tá? Acessem, participem à vontade. E divulga para o pessoal também. A gente tem agora, nesse instante, pouco mais de 420 participantes, se eu não me engano. Queremos chegar no mínimo a 600 até o final do programa. Contamos muito com a ajuda de vocês. Tá, vamos lá. O programa de hoje, gente, é uma extensão do que nós estávamos fazendo ontem. Ontem a gente teve entrevista com a Joyce. Eu dediquei os 15 últimos minutos do programa para responder algumas questões básicas sobre Exu. Nós dedicamos esse pequeno período de 15 minutos finais do programa para isso, porque o tema da nossa entrevista com a Joyce era Exu. Aliás, os livros falam disso, né? Então, nós aproveitamos para esclarecer algumas questões básicas. Eu acredito que tenha sido muito útil para vocês. Muita gente, por mais que tenha sido algumas questões simples que foram abordadas, eu acho que pôde esclarecer muita gente, porque nós recebemos diversas mensagens quanto ao que nós estávamos falando era interessante, enfim. Então, vamos responder mais uma das questões que ficou de ontem e dar continuidade respondendo as perguntas de vocês, tá? As perguntas de vocês que ficaram acumuladas da semana passada, que já foram enviadas desde ontem, anteontem, estão todas guardadas aqui. Nós estaremos respondendo. Nós estamos utilizando, gente, 3 canais. O Face, o e-mail e o Skype. Tá? Então você tem 3 opções para participar do programa. Veja qual que é a mais conveniente para você. O Facebook tem
a página Templo Escola Casa de Lei. Templo Escola Casa de Lei. Você curte essa página e envia a sua pergunta como mensagem. Quem quiser me adicionar no meu perfil pessoal é Alan Barbieri. Alan Barbieri. Você me adiciona, manda também como mensagem, nós estaremos aí lendo a sua pergunta no ar. Para enviar por e-mail é casadelei@gmail.com. casadelei@gmail.com e no Skype Casa de Lei. Ou seja, é tudo Casa de Lei. Então, qualquer das redes sociais que eu citei, Casa de Lei, você já consegue interagir com a gente, tá? Estamos ao vivo, como eu disse, daqui a pouquinho faremos o sorteio. Vamos responder algumas perguntas que são muito bacanas. Já chegaram diversas perguntas aqui que eu acho que vai ser muito útil para todos nós. Eu sempre falo que eu aprendo muito com vocês aqui também, com as dúvidas, com os complementos. É muito bacana que eu vejo que são dirigentes espirituais que participam, são médiuns de muito tempo, médiuns de pouco tempo. E aqui todos nós somos aprendizes. Ninguém é tratado como sacerdote, ninguém é tratado como o dono da verdade, ninguém é tratado como o senhor da razão. Tanto vocês quanto eu. A ideia é que a gente possa complementar aquilo que nós estamos pesquisando dentro da Umbanda com o que você pesquisa, com o que você estuda e com o que você vive. Por isso, seus comentários, as suas perguntas, sugestões, elas são extremamente importantes. Tá? O programa acontece de forma paralela entre eu e vocês que estão aí. Ok? Bom, vamos lá. Bastante coisa para a gente fazer no programa de hoje. Eu não vou prolongar muito, até porque nós temos muitas questões interessantes. Estou adicionando o pessoal no Face, sejam todos bem-vindos, tá? Todos que estão nos adicionando aqui. Antes de responder as perguntas, o canal eu já passei para vocês, vão enviando enquanto isso, vão participando do programa. Já falei do sorteio também. No dia 11 e dia 15 de novembro, haverá em São Paulo um grandioso evento que... Olha, gente, se você está em São Paulo, tem que estar presente. Se você não está em São Paulo, saia de onde você está e vem para cá, porque é uma grande conquista para a Umbanda, é um momento muito bacana onde se reúnem muitos umbandistas, que é o evento realizado pela Escola de Corimba Aldeia de Caboclos, do qual é chamado da Semana da Umbanda. Neste caso, neste ano de 2013, é a 4ª Semana da Umbanda na cidade de São Paulo. E é sempre muito bacana onde a gente pode estar presente junto com bandistas. Eu vou trazer o Pai Engels de Xangô aqui para falar do evento, apesar que a gente está aí há 15 dias do evento praticamente, há 10, 15 dias, mas ainda dá tempo, vou trazer ele aqui para poder de alguma forma passar para a gente mais detalhes do que vai acontecer, mas eu peço que vocês acompanhem na página do Facebook Jornal Aldeia de Caboclos. Jornal Aldeia de Caboclos. Está na agenda da rádio também as informações do evento. Vai acontecer no dia 11, numa segunda-feira, onde vai se reunir todo o pessoal envolvido com a lei, que é uma lei, a Semana da Umbanda em São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo. E no dia 15 de novembro, no Clube Escola Moca. Essas informações, como eu disse, estão no Face. Daqui a pouquinho eu já estou pedindo para o pessoal da rádio compartilhar na página da rádio para que vocês possam ver isso mais de perto, tá? Estejam presentes, gente. É importante que qualquer ação, qualquer movimento, qualquer coisa que venha nos aproximar da nossa realidade umbandista, a gente saia, levante do sofá, a gente saia do nosso meio de acomodado que às vezes nós estamos. É muito importante isso, tá? E quando nós reunimos, quando há um projeto, um movimento umbandista, a Rádio Talk de Aruanda apoia todos que não têm os seus interesses pessoais. Entende? A rádio apoia todos esses, porque nós acreditamos que qualquer movimento que a gente utilize o nosso canal para divulgar, a Umbanda ganha com isso. A Umbanda ganha onde? A Umbanda ganha respeito, ganha credibilidade, porque o umbandista se move para. O evangélico faz um evento, o evangélico sai de onde ele está e junta milhares de pessoas em todos os lugares aí de São Paulo, do Brasil que nós vemos, para fazer um culto, para estar numa passeata, para estar num festival. E dentro da Umbanda a gente tem uma certa dificuldade para ainda criar essa união. Então, estaremos aqui sempre divulgando e recomendamos que vocês estejam com a gente na 4ª Semana da Umbanda na cidade de São Paulo. Como eu disse, está disponível aí na página da Rádio Talk Aruanda, no site mesmo, está disponível em agenda as informações do evento. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, ok? Outro pedido meu, outra solicitação.
é que o pessoal que está no Face, eu acho que pode talvez acompanhar que nós estamos movendo uma campanha solicitando a ajuda de todos vocês, irmãos que também, se puderem, os que estão em São Paulo, porque tem um irmão nosso, um bandista, que tem um filho de 14 anos. E este filho, a família e o filho, obviamente, descobriram que ele tem leucemia. Pois é, 14 anos, gente. O menino é uma luz de pessoa, sabe? Muito, muito gente boa, tá vendo essa situação como talvez um adulto não iria ver, com a simplicidade que ele tá vendo. E esse amigo nosso, esse nosso irmão, Paulo Camilo, ele é um grande irmão mesmo. Ele tem feito... É um ser humano bacana mesmo, do bem. E eu gostaria muito, se vocês puderem, acessem a página da rádio aí no Face, tem a postagem do qual nós estamos pedindo a solicitação e a presença de vocês, do qual quem puder estar doando sangue em Itaquera, em São Paulo, no bairro de Itaquera, quem puder estar fazendo isso para esse nosso irmão, e eu acho que é a melhor forma de a gente poder ser solidário, é dar o que nós temos em nós, né? Eu acho que está aí a proposta, o convite a vocês que queiram serem solidários quanto a isso. É muito simples, é uma picadinha só, não dói nada, tá? E que vocês todos podem ajudar. Vocês todos que se encaixem no perfil de doador, né? Experimentem fazer isso se você nunca fez, que é um momento incrível e você vai estar ajudando e salvando vidas com certeza, tá? Como eu disse, na postagem aí da Rádio Talk de Aruanda no Face, bem na página vocês encontram também esta postagem com informações, telefones, endereço. Peço que vocês divulguem, compartilhem o máximo que vocês puderem, porque esse é um grande movimento, é uma grande proposta e precisamos do maior número de pessoas auxiliando esse nosso irmãozinho aí de 14 anos. Ok? Bom, vamos lá, vamos prosseguindo ao nosso programa, que tem muita, muita coisa para a gente falar. Depois eu vou dar mais alguns recados para vocês. Vou responder as perguntas aqui que já estão chegando e uma das questões que ficou de ontem, do qual nós falamos um pouquinho sobre Exu. Pergunta é: um Exu que aceita carne, coração de boi, por exemplo, está mais ligado à matéria do que um Exu que não utiliza desses elementos? A gente pode julgar que esses Exus podem vir a fazer o mal com esses elementos ou que ele é menos evoluído? Bom, vamos lá, vamos responder essa pergunta aqui. Só para as pessoas entenderem, nós ontem separamos algumas perguntas e não separamos o nome das pessoas que mandaram, apenas para que a gente pudesse abordar o máximo possível de questões sobre um determinado tema, que foi Exu. Então nós só pegamos as questões, esta é uma delas. Enfim, vamos lá rapidamente. A gente não pode, a todos vocês ouvintes, julgar ou classificar que um Exu ele é mais de luz ou menos de luz pelos elementos que ele utiliza na sua oferenda. Isso a gente tem que entender de alguns pontos. Cada casa, cada terreiro, cada dirigente, cada médium acredita em algo. Ele crê em uma realidade. E a espiritualidade vai se manifestar, ela vai se moldar conforme a necessidade daquela casa, conforme a necessidade daquele médium. Existem casas que vão utilizar nas suas oferendas, nos seus rituais, de carne, não necessariamente do corte animal. Até porque na Umbanda não tem isso. Ok? Mas pode acontecer de se utilizar um fígado, de se utilizar um coração de boi, ou de qualquer outra carne, seja qual for. E tem casas que vão utilizar só frutas, que vão utilizar só bebidas, que vão utilizar de outros elementos vegetais, e não necessariamente carne. Nós não podemos julgar que o Exu que está utilizando a carne, ele é menos iluminado ou desapegado, ou apegado, na verdade, mais apegado na matéria do que aquele que está usando só vegetais, frutas e bebidas, enfim. Porque não necessariamente a questão toda está no elemento. O final de tudo isso está na intenção. Então, se a gente compreender que cada casa tem uma realidade, que cada casa vai utilizar dos recursos e das ferramentas que lhe convém, a gente vai entender que cada Exu vai se manifestar conforme as convicções daquela casa. Porque se existisse no plano espiritual uma verdade absoluta,
Por que as entidades não incorporam e falam, bom, é isso e ponto final, e todo o terreiro é igual? Porque não existe uma verdade absoluta. O que existe é aquilo que leva aquele grupo, aquela comunidade para um objetivo maior. Seja da forma que for. Então, nós não temos e não podemos de forma nenhuma julgar que o Exu que está utilizando a carne na sua oferenda, no seu ritual, está menos evoluído que o Exu que não usa. Tá? Eu imagino que algumas pessoas pensem isso. Mas é pura ignorância a gente pensar dessa forma. Até porque cada casa vai utilizar os recursos que lhe convém. Um copo d'água, gente, com uma pessoa mal intencionada atrás dele, um copo d'água da torneira, tá? Pode destruir uma vida de uma pessoa, dependendo da intensidade que aquilo é trabalhado. E do outro lado, um bode morto, com uma pessoa despreparada e que, enfim, que não esteja com essa intenção, não está fazendo mal. Uma vez uma pessoa me perguntou, Alan, os trabalhos que realizam cortes dentro do candomblé, eles são os trabalhos que se utilizam dos animais para se fazer o corte, eles são de menos energias positivas que o da Umbanda que não se utiliza do corte? Me perguntaram isso uma vez. E eu respondo que não necessariamente. Por quê? Porque cada casa tem a sua cultura, cada casa tem a sua necessidade. O corte, por mais que nós não utilizamos e reconhecemos que na Umbanda é uma prática que não faz parte da doutrina, assim ditado pelo caboclo das 7 encruzilhadas, então nós entendemos que a casa que utiliza disso, o candomblé e outras religiões e cultos que utilizam disso, tem os seus porquês. O problema do corte, o problema do bicho dentro do culto em si, é que foi banalizado. O cara quer o emprego e vai lá e mata e mata um boi. O cara quer uma namorada, vai lá e mata umas galinhas, entendeu? Mata uns frangos. Então o problema está aí. O problema está na banalização, mas na África mesmo, e assim como em outras culturas, até porque o sacrifício animal ele já existe em muitas outras culturas, muito antes do candomblé em si, ofertando os animais para os deuses, porque era assim que eram os recursos que o povo tinha, né? O que tinha de mais sagrado era a carne, porque o pessoal se alimentava. Então vamos ofertar aquilo que temos de melhor para os nossos deuses. Assim era visto. Então era um ato sagrado. E se utilizar isso na África ainda como um ato sagrado, por mais que também lá tenha sido banalizado em muitas e muitas situações. Então a gente vê, infelizmente, o cara que precisa do emprego, a mulher que precisa de um namorado, a pessoa que está com dor de cabeça, uma azia, uma cólica renal, vai lá e vou matar um bicho para ver se melhora, porque o meu orixá está me cobrando, então tem que matar. Então banalizou. Então acaba se matando a rodo, desnecessariamente. Já não se tornou mais sagrado. Isso daí eu acho que já é desnecessário. Entende? Então, por mais que é cultural, faz parte de uma tradição, a dor de cabeça a gente cura com aspirina. Se não melhorar com aspirina, vai no médico, alguma coisa tem para fazer. Se for espiritual, eu acho que temos aí os recursos para recorrer, sem que precise necessariamente matar o bicho para isso. Tá? Então, só complementando que não julgamos nem de mais de luz e nem menos luz as entidades Exus que se utilizam de carne em si. Tá? O que está ligado é mais a consciência do médium, o nível de aprendizado, interesse e comprometimento com as causas maiores, com as causas da lei maior. Espero que eu tenha te ajudado, a você que mandou essa pergunta, que eu não tenho o nome aqui. Obrigado pela participação. Bom, vamos lá, vamos responder outra questão bastante interessante aqui. Eu estou adicionando o pessoal também no Skype. Quem quiser adicionar é Casa de Lei. Tá, hoje não, né? Há um tempinho atrás o MSN foi migrado para o Skype, então nós tínhamos milhares de pessoas nos MSNs, nós tínhamos 3 perfis. Eu acho que devia ter 1.000 e pouca, 1.200 em cada perfil. E aí o pessoal ficou espalhado no Skype. Eu estou usando o Skype Casa de Lei também para quem gosta do Skype, para quem não usa Face, para quem não usa e-mail. Ok? Vocês podem adicionando e mandando as suas perguntas também. Vamos lá. O Wesley está deixando um comentário. Alan, até Abraão sacrificou um cordeiro no lugar do filho para Deus. Pois é, está passando na Record, inclusive, né, Wesley? É verdade, é verdade. Mas é isso aí. Na Bíblia nós encontramos o sacrifício, e entre outros livros sagrados e culturas nós encontramos o sacrifício animal. O problema é a banalização. Estou precisando de emprego, eu acho que eu vou
matar um cabrito, né? Tô precisando de um dinheiro a mais, eu acho que eu vou matar uns galos. Então, esse para mim é o grande X da questão. Bom, vamos lá, vamos continuar respondendo as nossas perguntas de hoje. A Mel pergunta: Alan, gostaria de saber quem foi Maria Padilha? Maria Padilha da 7 Catatumba. Pode me informar? Me oriente, pois trabalho com ela e quando ela visita alguma casa, ela normalmente não bebe, pede somente água, pois naquela casa que ela visita, ela tem um respeito e tal, então ela prefere só água. Entendi a sua pergunta. Você quer dizer, então, quando você é convidada para ou a sua pombagira é convidada para uma gira de Exus e pombogiras em outras casas, ela vai e não bebe. Ela pede água. Ok. Quanto contar a história dela, Mel, a gente aqui não tem muito esse hábito, até porque cada entidade tem a sua história pessoal, né? A gente vê nos livros, às vezes, um relato de alguma entidade específica, de alguma linha de trabalho específica, por exemplo, o Guardião da Meia-Noite, né? Que é o Exu Meia-Noite. E a gente encontra algumas histórias em alguns livros, Maria Padilha, Capa Preta, entre outros. É uma história pessoal daquela entidade, não necessariamente de todas aquelas entidades. Cada Exu, cada pombogira, que nem a sua Maria Padilha da 7 Catatumba, ela é um espírito à parte desse nome que ela carrega. Porque esse nome, Mel, é como se fosse um cargo. Vamos supor, ela trabalha numa empresa onde ela é uma gerente de uma empresa, por exemplo. Ela, quando está nessa empresa, ela responde por este nome. Ela responde pelo nome tal, Casas Bahia, por exemplo. Então ela responde pelo nome Casas Bahia. Ela é gerente, ela está liderando este trabalho, no caso com você. Quando ela não está atuando como Maria Padilha, ela é um espírito à parte, buscando, estudando, se preparando, trabalhando em prol do bem, em algum lugar do universo. E não necessariamente ela é a Maria Padilha que foi lá, não sei o que. Tem histórias do cabaré, tem histórias de mulheres que sofreram por amor, enfim, tem diversas histórias, mas são histórias pessoais, de um espírito. É que nem você, Mel, você tem a sua história de vida. Quando você desencarnar, vamos supor que a Mel amanhã se torne ou receba a dádiva de atuar em uma linha de trabalho da Umbanda, por exemplo. Você vai ter a sua história pessoal. Entende? É a sua história, o seu espírito tem uma história pessoal. E não necessariamente é igual a todas as outras contadas. Então a gente não tem que levar ao pé da letra as histórias que nós vemos na internet. Por exemplo, Exu Caveira pegou fogo lá, né? Então tem aquela história do Exu Caveira, que foi na tal aldeia lá, e todo mundo pegou fogo. Então todo mundo acha que todo Exu Caveira aconteceu aquilo. E haja Exu Caveira e haja fogo, né? Porque é sempre a mesma história para sempre a mesma entidade, sendo que cada uma tem a sua história pessoal, ok? Bom, e você aqui comenta que ela, por respeito, quando visita as outras casas, pede água para beber e tal. Bacana, eu acho legal isso, sim, e mesmo que se utilize da bebida, se é assim a sua convicção, se é assim a doutrina da sua casa, ou da casa que você está, ela sempre muito regrado, porque a entidade não precisa encher a cara. Tá? E agora, quanto ao pedir água, exatamente, ela transmuta aquilo para o que ela precisa. Ela pode transformar aquele elemento para o que ela precisa. Okay? E também ela pode, de repente, Mel, pedir, por exemplo, champanhe, pedir a bebida que ela tem de preferência e não beber, e não ingerir. Não há necessidade necessariamente da ingestão do alimento ou da bebida. Tá? Ela pode pedir, segurar a taça na mão durante todo o trabalho, ou colocar num ponto, ou qualquer outra coisa, e não ingerir. Tá? Há essa possibilidade também, ok? Obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos ao Casa de Lei, eu me chamo Alan Barbieri. Estamos no ar com o nosso programa que vai ao ar toda segunda e terça-feira a partir das 9 horas da noite aqui na Rádio Talk de Aruanda. Eu vejo que muita gente está ansiosa para participar da nossa promoção. Gente, participem mesmo, participem à vontade. Estaremos sorteando hoje os livros Sou Exu e o livro Dama da Noite, em parceria com a editora Madras, escrito pela Joyce Piacente.
Participem, nós temos aí pouco mais, acho que quase 500 participantes, é isso, acho que o pessoal está me falando aqui. Participem à vontade mesmo, tá? Inclusive eu quero agradecer a Madras, hoje nós recebemos mais um lote de livros para sorteio, do qual nós estaremos até o final do ano realizando sorteios incríveis e temos um baita sorteio para o Natal, para o final do ano aí também. Bacana, vamos lá gente, vamos prosseguindo ao nosso programa. Só complementando aqui, o sorteio que vai ser realizado hoje ainda há possibilidades de participar. Acessem a página da Rádio Talks de Aruanda no Facebook e participem. Vamos lá. Márcio Botelho. Boa noite. Gostaria de saber se os Exus podem serem falsos falando mentiras. Obrigado pela participação, Márcio. Olha, eu não vejo a necessidade da entidade ser falsa e mentir. Todo erro, todo engano que há, nós consideramos sempre como uma falha mediúnica do médium e não do espírito. O espírito, se a gente consegue entender isso, a gente descarta inúmeros erros cometidos dentro do terreiro. Inúmeros erros que eu falo, não erros de uma forma de se comportar em si, mas erros de confusões que há dentro dos terreiros, entre as entidades que nós vemos. As entidades estão prontas, preparadas, elas foram iniciadas, elas estudaram, às vezes estudaram anos e anos e anos e anos para então acompanhar nós, médiuns falhantes, médiuns falhos, para nos acompanhar, para nos orientar, para nos encaminhar. Então essas entidades se preparam para entender as nossas necessidades. É interessante às vezes que eu ouço, às vezes, as pessoas dizendo, que a entidade é ignorante, que a entidade não conhecia as coisas que nós vivíamos na Terra. A entidade, por exemplo, não pode falar palavras como um carro, por exemplo, ou não pode falar coisas, microfone, que a gente aqui tem o programa Amigos do Seu Zé, em que é gravado no Templo da Luz Dourada, em que o Seu Zé responde as perguntas dos ouvintes. Ainda há muita ignorância de algumas pessoas acharem que as entidades são burras, que elas não têm acesso ao que nós temos acesso. Uma vez o Preto Velho que eu trabalho, em uma ocasião, ele comentou conosco, ele falou, filhos, vocês acham que a gente é burro? Vocês acham que haveria possibilidade de nós, espíritos, ajudarmos vocês se nós não conhecêssemos o que vocês têm em mãos? Se nós não conhecêssemos os meios em que vocês podem errar? Nós conhecemos daquilo que vocês vivem mais do que vocês mesmos. Então, as entidades se preparam, estudam a nossa realidade, os nossos vícios, os nossos desejos, os nossos planos, para que então possa nos ajudar. Fica difícil um espírito que desconhece, da nossa realidade humana para tentar nos ajudar, não é verdade? Então, Márcio, quanto à sua questão, os espíritos são extremamente preparados, os espíritos são extremamente alinhados à lei maior, eles sabem o que estão fazendo, eles chegam sabendo o que estão fazendo e vão embora com a certeza que fizeram um bom trabalho. O problema está sempre no médium, o problema está sempre na doutrina. Nunca se esqueça disso. Tá? Assim nós aprendemos, os espíritos estão prontos. Quando falamos de que os espíritos estão evoluindo também, de que os guias estão evoluindo conosco, é uma questão muito ampla de falar em evolução. Eles estão evoluindo sim, mas fazendo com que a gente evolua. Porque o objetivo maior do guia no final somos nós. Somos que nós estejamos no caminho correto. Esse é o objetivo final do guia. Por mais que a assistência venha buscar ajuda, auxílio e aos trabalhos espirituais, o objetivo final do guia é sempre nós. Então, errantes somos nós. Somos nós que falhamos no meio do caminho. Márcio, então, com certeza, eu não acredito que os Exus venham falar mentira, não. Tá? Eu não acredito. É claro que você vai perguntar o seguinte, olha, a minha mulher está me traindo. O Exu, não tem o porquê gerar uma confusão se ele souber, se ele vê alguma situação. É desnecessário. Agora, uma mentirinha, uma mentira que vai refletir na sua vida aí, eu não sei. Eu acho que é desnecessário. Então, eu não vejo a espiritualidade desta forma. Ok? Espero ter te ajudado aí. Vamos lá, vamos prosseguindo as nossas perguntas aqui. Você que quer participar, estamos no Face, Templo Escola Casa de Lei, ou no e-mail, casadelei@gmail.com.
e no Skype também. Casa de Lei. Vamos lá. Pergunta agora do Juan. Ele diz o seguinte: trabalho em uma casa espiritualista, Kardec e Umbanda, ele coloca entre aspas, e tenho me sentido mal há umas 3 semanas, e como é recomendado na casa que os médiuns aprendam a se desvencilhar sozinhos de fluidos, eu não pergunto a eles, mas está bem difícil. Se puder me falar algo sobre, agradeço. Bacana, Juan, sua questão. E a gente sempre fala aqui também quanto à independência do médium, mas não é uma independência do tipo se vira. É uma independência de dar ao médium autoridade para ele buscar, dar ao médium liberdade para ele recorrer à fé dele. Porque senão o médium fica encostado no dirigente, o médium fica encostado nos rituais da casa e acaba não progredindo, e acaba não dando vazão àquilo que talvez ele tenha guardado nele, o que os seus guias estão lhe ensinando. Mas eu não acho legal, de repente, abandonar, né? Dizer para o médium, olha, cada um se vira aí. Né? Eu acho que cada um tem o seu tempo para aprender, para se sentir maduro e liberto o suficiente disso. Eu acho que você poderia sim, Juan, perguntar sim para os dirigentes da casa, dizer, olha, eu já busquei os recursos que eu tenho, eu gostaria da orientação de vocês quanto ao que eu devo fazer para para que eu faça algo dentro dos preceitos da casa, dentro dos fundamentos da casa. Porque não é interessante também, se você faz parte de uma casa, buscar recursos que outras casas oferecem. Né? Eu acho que a casa, todo terreiro, todo centro oferece recursos para o bem-estar dos seus médiuns, da sua corrente mediúnica. Então eu acho que conversar com o dirigente é uma boa. Agora, basicamente, Juan, é algo que é universal e serve para todos, fazer um banho de ervas, fazer uma defumação na sua casa, manter o pensamento equilibrado, fazer a sua oração diária, manter a vela do seu anjo da guarda acesa, se puder firmar a esquerda, se vocês trabalham com a esquerda lá normalmente. Enfim, o básico, que eu acho que todo médium tem que saber fazer. Conhecer pelo menos o mínimo de algumas ervas que possa ser utilizada no momento de necessidade, para os banhos, para as defumações. Firmar a esquerda não necessariamente é fazer uma oferenda, é ir na encruzilhada, como alguns falam. Firmar a esquerda é você colocar o seu joelho esquerdo no chão, uma simbologia aqui, firmar o seu pensamento naquele que te guarda, naquele que te ampara, e pedir a Exu que esteja presente naquele momento. Você ativa nesse momento esse mistério, então você não precisa de nada mirabolante para resolver qualquer problema energético. E manter o seu padrão vibratório, que é importantíssimo. Né? Não adianta banhos, não adianta nada, se você não mantém o seu íntimo equilibrado, os seus pensamentos em ordem. Tá? Eu acho que, não sei se eu te ajudei, se era a resposta que você queria, mas eu não vou passar nenhuma receita aqui, até porque eu acho que a sua casa oferece tanto quanto eu posso te passar. E aí muito mais. Então eu acho que recomendo que você seja honesto lá e fale, olha, é o seguinte, eu gostaria de uma dica, o que eu poderia fazer? Eu já busquei os meus recursos e eu gostaria de uma orientação de vocês. Ok? Espero ter te ajudado. Juan, obrigado pela sua participação, irmão. Seja sempre bem-vindo também. Gente, 9h35, 9 horas e 35 minutos. Eu vou rapidamente para um intervalo. Eu sempre chamo um intervalo aqui para a gente poder tomar uma água, e eu gosto de sempre interromper um pouco nas perguntas para a gente poder refletir um pouquinho sobre o que já foi falado, e nesse intervalo ouvir um ponto de Umbanda, claro, em que a gente pode se sentir bem demais, eu acho que com o que a Umbanda, as orações cantadas da Umbanda, né? E eu quero hoje, especialmente hoje, colocar um ponto da Escola de Curimba Aldeia de Caboclos, chamado Bambuzal de Inhansã. Para vocês que ouvem a rádio, vocês devem conhecer esse ponto. Ponto lindo, lindo, lindo. E pedindo que Inhansã mantenha os nossos pensamentos direcionados, mantenha o nosso foco, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos e reconhecer, né, o que nós precisamos melhorar em nós. Então, rapidamente vamos para o intervalo ouvir este ponto. Não sai daí não, 9 horas e 36 minutos. Continuem mandando as suas mensagens, as suas perguntas, que eu vou ler daqui a pouquinho e já eu faço o sorteio. Deixa eu aqui rapidamente, antes de entrar no intervalo. Ontem, e assim como sempre, nós tocamos pontos do Pai Elcio de Oxalá. Ontem, especialmente no intervalo do programa, eu toquei um ponto de Exu. E muita gente me perguntou como eu posso comprar um CD do Pai Elcio.
pessoal pode entrar em contato direto com o Pai Elcio de Oxalá. Tá? A gente apoia muito, gente, que vocês comprem os CDs que são produzidos com todo carinho, com encarte, dentro de gravadoras, com todo o cuidado necessário, assim como um CD de um músico profissional, dentro do meio umbandista tem esse valor também. Então a gente recomenda que comprem esses CDs, porque esse valor ele se torna outros CDs, outros materiais, estimula que há outros trabalhos. Então, os que puderem comprar, adquiram esses CDs, tá? Eu prefiro dizer isso do que falar para vocês, olhem, baixem na internet. De vez em quando a gente até disponibiliza alguns pontos para download, mas são pontos que a gente converteu, estava em disco, e a gente mudou colocamos em MP3, para então, é de domínio público também, para que vocês todos possam ouvir. Mas quando o CD é novo e quando o CD tem o seu preço, tem o seu trabalho, merece muito, tá? Que seja comprado, tá à venda nas lojas, e o CD do Pai Elcio é um deles. Tá? Então entre em contato direto com o Pai Elcio. Quem quiser anotar o e-mail, anotem. paielciodeoxalá@yahoo.com.br paielciodeoxalá@yahoo.com.br. Fica aí a dica, qualquer dúvida a gente passa o link depois para vocês entrarem em contato, ok? Qualquer lugar do mundo ele envia. Bom, vamos lá, gente. Vamos ao nosso intervalo, ouvir o nosso ponto de Yansan, para aliviar um pouco os pensamentos aqui. Muita coisa, falo demais também. E aí a gente já retorna ao vivo com o nosso programa. Sai daí não, que eu já volto. Yansan! Epa! Ei, Yansan! Me protegi no bambuzal de Yansan, das mandingas que lançaram sobre mim. Me protegi no bambuzal de Inhaçã, das mandingas que lançaram sobre mim. Ela é o vento e traz toda a bondade, e nos seus raios destrói toda a maldade. Epa, rei Abeloia, virou o tempo para ela guerrear. Epa, rei Abeloia, a nossa banda, ela é grande orixá. Epa, rei Abeloia, virou o tempo para ela guerrear. Epa, rei Abeloia, a nossa banda, ela é grande orixá. Me protegi no bambuzal de Inhaçã, das mandingas que lançaram sobre mim. Me protegi no bambuzal de Inhaçã, das mandingas que lançaram sobre mim. Ela é o vento e traz toda a bondade, e nos seus raios destrói toda a maldade. Epa, rei Abeloia, virou o tempo para ela guerrear. Epa, rei Abeloia, a nossa banda, ela é grande orixá. Epa, rei Abeloia, virou o tempo para ela guerrear. Epa, rei
ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Voltamos em instantes. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Estamos de volta com o programa Casa de Lei, 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui mandando suas mensagens, participando, ouvintes, não só do Brasil como de outros países também. Muito obrigado a todos vocês que estão pertinho da gente, aqui em São Paulo ou distantes, qualquer lugar que você esteja. Espero que você receba toda essa nossa gratidão aqui que nós temos por você fazer parte de tudo isso aqui. Bom, vamos lá, vamos prosseguindo ao nosso programa. Eu quero rapidamente convidá-los aos que tiverem interesse em estudar sobre Pombogira na Umbanda. Eu estarei ministrando um curso online, especialmente para quem não pode estar presencialmente conosco no terreiro. É um curso totalmente online no portal Estudar em Casa, chamado Pombogira na Umbanda. No site vocês encontram muitas informações quanto à descrição do curso, todos os tópicos que nós iremos abordar. Acessem www.estudaremcasa.com.br estudaremcasa.com.br. Nós estaremos aí fazendo um estudo bem bacana mesmo quanto a Pombogira, as particularidades de Pombogira na Umbanda, entendendo, claro, a sua origem divina. Vamos ver um pouquinho de Pombogira nos outros cultos, de outras divindades, como as mestras que nós encontramos na Jurema. Vamos ver algumas coisas, algumas relações que nós encontramos de outras divindades que estão relacionadas a Pombogira. Vamos falar da atuação de Pombogira nos terreiros, na vida do médium, na consulência. Vamos não só falar de toda a parte teórica, de estudo e pesquisa quanto a Pombogira, mas na parte prática também nós teremos a realização da firmeza de Pombogira, como nós podemos realizar com alguns elementos, uma firmeza de força da Pombogira para ter isso na nossa casa. Não qualquer lugar que você queira, vamos quebrar alguns paradigmas aqui, vamos renovar alguns conceitos quanto a isso também. Vamos falar das oferendas e vamos ensinar a fazer a oferenda de Pombogira, a primordial, a básica pelo menos. Vamos falar de alguns banhos e defumações na força de Pombogira para que possa se obter um equilíbrio energético, uma limpeza da casa, do corpo, do médium, enfim. Temos aí formas de nos relacionar com essa divindade, sendo médium de incorporação ou não. Eu não preciso incorporar uma Pombogira para que eu possa cultuar uma Pombogira. Eu não preciso... infelizmente na Umbanda ainda se tem essa crença, né, em alguns casos. Eu tenho uma devoção, por exemplo, por uma entidade, um Exu Tranca-Ruas. Eu posso pedir a Exu Tranca-Ruas que o meu Exu pessoal, aquele que me acompanha, vai ficar chateado. Ele não vai ficar bravo. Então nós vamos trazer alguns esclarecimentos quanto a isso também. Tá? E vamos mostrar como nós, como disse, médiums ou não, podemos nos relacionar com essa força e podemos trazer essa força divina, essa força da mulher, esse poder feminino para dentro da nossa casa, para o benefício da nossa família. Pombogira, ela é especialista em questões familiares, gente. Infelizmente se associa a Pombogira ao amor, né? Amarração, aquela coisa toda, ao amor entre homem e mulher. Mas o amor próprio, o amor familiar, o amor no trabalho, o amor pelo que fazemos,
Pombogira tem uma relação muito grande com o amor, claro, isso é evidente. Mas será que é só o amor entre os casais? Então, vamos trabalhar a força de Pombogira quanto ao que nós amamos, ao que nós queremos, ao que nós buscamos, a vontade de fazer, o amor pelo que queremos. Então, Pombogira é especialista nisso. E vamos trabalhar essa força para a nossa vida. Nós temos aqui uma devoção muito grande também a Pombogira, uma gratidão muito grande também por essa linha de trabalho. E é um prazer poder, através do portal Estudar em Casa, ministrar esse curso para vocês. Como eu disse, o site, informações e inscrições, é www.estudaremcasa.com.br. Só esclarecendo que este curso ele é totalmente online, então você pode estudar de onde você estiver. Você não precisa se deslocar, ok? Vamos lá, vamos responder aqui as perguntas de vocês. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio do livro Sou Exu e Dama da Noite. Temos 10 minutos para você participar, você que ainda não participou. Acesse o Face da Rádio Talks de Aruanda e lá tem a imagem da promoção. Compartilhe a imagem e clica no link que está no post. É bem facinho e você pode ainda participar. Temos aí quase 500 participantes. Nos ajude a chegar aí a 600. Colaborem, participem, compartilhem, vamos divulgar. Vamos lá. Próxima pergunta da Juliana. Ela diz o seguinte: olá, tudo bem? Então, você pode me explicar quando um médium não quer mais colocar o branco, mas porém ele tem uma intuição muito aguçada. O que ele deve fazer? Bacana. O vestir o branco, para quem não sabe, é estar ativo dentro de um terreiro, fazer parte de uma corrente, né? Vestir o branco é isso. Bom, Juliana, o ser humano tem um livre-arbítrio. E na Umbanda não seria diferente. Eu imagino que você esteja um pouquinho... talvez, né, amedrontada ou em dúvida quanto, será que os meus guias vão me cobrar quanto a isso? Será que os meus orixás? Não sei se essa é a sua dúvida também, mas muita gente se pergunta quanto a isso e também essa questão chega para nós. Será que minha vida vai virar de ponta cabeça porque eu não vou mais vestir o branco? Será que a cobrança dos guias vai afetar minha vida profissional, vai afetar minha vida material? O que vai acontecer comigo se eu não mais for para o terreiro? Sabe o que vai acontecer, Juliana? Não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque o ser humano tem um livre-arbítrio. O que a gente tem que entender quando nós abandonamos o terreiro é o seguinte: quando nós fazemos parte de um trabalho espiritual, quando nós somos ativos em uma corrente mediúnica, a gente cumpre com alguns deveres como médium. E o médium, é importante esclarecer que o médium, por natureza, ele tem uma sensibilidade diferenciada. Então o médium, naturalmente, ele está absorvendo as energias do ambiente, das pessoas, não a todo tempo também, que isso não é bagunça, mas existem certos momentos em que o médium está mais receptivo a algumas energias. E o médium, por isto, o médium precisa se manter equilibrado emocionalmente, energeticamente, manter-se no seu nível vibratório bacana, para que ele atraia coisas bacanas. Porém, quando o médium deixa o terreiro, o médium tem o hábito de abandonar as suas coisas, abandonar as suas firmezas, as suas orações, as velas do seu anjo da guarda, se tem acesa, se tem assentamento ou firmeza de orixá, abandona, não firma mais a tronqueira, enfim, esquece um pouquinho dos deveres que ele tinha, porque ele acha que os deveres ele tinha quando ele estava no terreiro, mas ele tem que entender que os deveres é como médium, dentro e fora do terreiro. Então, e fora que, Juliana, nós temos dentro dos terreiros os nossos grandes irmãos psicólogos, que são os guias espirituais. Os guias têm o dom, né, de colocar a gente no lugar certo, no momento que nós precisamos. Então, dentro do terreiro nós temos as orientações, nós temos os conselhos, nós temos os bons exemplos que há dentro dos terreiros quando os guias se manifestam, nós temos esses valores vivos dentro da Umbanda, e que a gente acaba levando para nossa família, para nossa casa. E as coisas vão melhorando aos poucos. Quando nós deixamos de fazer parte de um terreiro, a gente deixa isso de lado. A gente não tem mais ativamente a presença dos guias incorporados. Isso acaba dando ao médium uma certa insegurança quanto ao que será que vai ser da minha vida daqui para frente se os guias já não estão mais presentes comigo. O que é importante a gente lembrar é que os guias estão presentes com você fazendo parte de um terreiro ou não. O que os guias esperam de nós? Que eu incorpore em um terreiro e dou consulta? Ou que os guias querem de nós que eu seja um ser humano melhor?
Se o terreiro, gente, ele não tem como proposta transformar os médiuns em seres humanos melhores, foge dos princípios, do objetivo principal do guia, que é fazer com que o médium evolua. O médium não passa a evoluir quando ele conhece muito dos rituais, quando ele conhece das oferendas, quando ele conhece dos orixás. O médium passa a evoluir quando ele se torna um ser humano melhor. Há uma questão. Quem é mais evoluído? O médium que incorpora no terreiro e que não busca sua reforma moral, sua reforma íntima? Ou o ateu, que é um ser humano incrível, ou um ateu, na verdade, que é um ser humano incrível, que procura ajudar as pessoas, que entende os seus defeitos, entende os seus erros, se controla, é equilibrado? Quem está melhor na colocação aí? Com certeza o ateu. Porque, no final das contas, nós somos sempre vistos e julgados pela espiritualidade diante das nossas ações, diante daquilo que nós fazemos de melhor. Tá? Então, se você sai de um terreiro, deixa de vestir o branco e se torna um ser humano tão bom quanto, ou melhor do que você era, você já está fazendo parte do que os guias querem de um médium, que é ser alguém melhor. O objetivo final é esse, é ser alguém melhor, e não é só vestir branco e ir para o terreiro da consulta, porque isso não torna ninguém melhor. É chocante falar isso, mas ir para o terreiro, incorporar, vestir branco não torna ninguém melhor, não transforma ninguém. Porque se você não buscar essa melhora fora do terreiro, infelizmente pouco faz, né? Incorporar não tem diferença nenhuma. Bom, vamos lá. Pergunta da Rosana. Próxima pergunta. Boa noite, amigo Alan. Exu dá couro, entre aspas, bate no médium, ela diz. Apesar de não acreditar, gostaria que você falasse sobre esse assunto. Isso foi dito para mim, porque eu não estou trabalhando. Não porque eu não quero, mas porque ainda não encontrei outro terreiro para trabalhar. Obrigada mais uma vez. E o programa de hoje foi fantástico, bacana. A Rosana enviou a pergunta dela ontem. Vamos lá, Rosana. O que eu acabei de falar para nossa irmã. O Exu dá couro, né? Existem sempre dois lados na situação. Eu posso deixar o terreiro, eu posso deixar a Umbanda porque eu não quero mais, porque não me faz mais feliz, não me completa. Ótimo. A gente tem que entender duas coisas. Eu deixo a Umbanda, eu deixo o terreiro por causa do terreiro, por causa da dirigente, por causa dos médiuns, por causa de qualquer assunto. Certo? Eu não posso deixar a Umbanda. Se eu sou médium e amo a Umbanda, eu não posso esquecer que eu tenho a minha energia pessoal para cuidar. Tá? Os seus guias estão presentes, eles estão atuando na nossa vida. Como eu disse, precisamos buscar essa melhora pessoal, precisamos buscar essa melhora moral. Tá? A presença do Exu na vida do médium, ela é ativa. Ela é ativa, o médium no terreiro ou não. Existem sempre dois lados, como eu disse no começo da resposta. Pode o Exu cobrar no final? Olha, pode cobrar. Pode acontecer de o Exu fazer algo para que este médium vá para o terreiro, para que este médium busque a sua melhora, até para que este médium busque uma religião, não necessariamente um terreiro. O Exu pode atuar de alguma forma? Pode, porque tem um termo muito conhecido que é ou pelo amor ou pela dor. Né? Então a gente normalmente vai pela dor. E quando a gente está precisando muito, aquela situação em que nada dá jeito e que só a espiritualidade é capaz de resolver, pode ter uma mãozinha de Exu aí no meio. Mas claro, nunca vai acontecer nada na sua vida que venha destruir a sua vida. Importante, porque às vezes morre parente, morre pai, a doença na família, coisas que são mirabolantes, e aí as pessoas acham que o guia está cobrando. Não é esse tipo de coisa, gente. Normalmente isso acontece, quando acontece, que a gente nunca descarta essa possibilidade, são coisas que apertam o seu calo. Aquilo que vai te fazer realmente ir para lá. Tá? Então essa questão da surra do Exu, o couro do Exu no médium, é algo muito antigo, né? Que ainda assim os médios incorporavam e ficavam batendo na parede, rolavam no chão. Tem a surra do orixá, aquela história toda. Tem que entender também que tem um pouco do inconsciente do médium ali que está se cobrando, ele reconhece que errou e ali vem extravasando aquela energia. Tá? Bom, o couro de Exu que nós podemos classificar, se há um couro de Exu, pode acontecer de apertar o seu calo para que você busque a sua melhora. Não necessariamente que você vá vestir o branco, mas que você busque a sua melhora, seja até numa igreja, mas que você busque a sua melhora. O importante
é que a gente busque sermos melhores. Esse é o objetivo da entidade. Ok? A entidade não precisa, meu guia está querendo trabalhar, ele precisa urgente trabalhar. Por quê? Quem precisa trabalhar e quem precisa evoluir é o médium. O guia está ali para te ajudar a evoluir. Entende? Então, a gente tem que sempre entender que nós somos os necessitados. Tá, Rosana? Espero que eu tenha te esclarecido. Eu sei que é uma questão muito ampla e a gente teria até que voltar um pouquinho no tempo para falar até de outras culturas, até das macumbas cariocas em que se tinha algumas divindades, a presença de alguns espíritos em que essa surra era muito comum também. Tá? Então a Umbanda herdou algumas características aí de outros cultos. Mas basicamente quando um Exu, a gente pode colocar que o Exu está dando uma surra, é na vida, tá? Apertando o calo para que você siga o caminho. Já chegou muitos médiuns na nossa casa, na nossa caminhada, em que acreditando que o Exu estava cobrando, porque a vida estava toda bagunçada. Houve realmente situações em que, numa ocasião, o Exu incorporou e disse: bom, consegui colocar o meu filho aqui dentro. Houve situações em que a entidade já falou, mas houve situações de que o próprio Exu, ou mesmo a entidade da casa, dizer que este médium precisava mudar o seu comportamento, porque o que ele vivia, os problemas que ele vivia era reflexo das suas escolhas, das suas atitudes, e não cobrança de orixá e nem de guia. Tá? Então, em último caso, é a cobrança do guia. Primeiro a gente tem que rever os nossos conceitos e atitudes, para então depois pensar que pode ser os guias. Ok? Espero ter te ajudado, Rosane. Obrigado pela sua pergunta. Ajudou bastante aqui para a gente poder esclarecer ainda mais este assunto. Jussara pergunta: boa noite, Alan. Eu sou médium e no terreiro que eu estou frequentando, uma entidade me disse que minha guardiã é Maria Padilha. Só que ainda não a recebi. Aí perguntei qual era meu guardião de trabalho para essa entidade, mas ele disse que não tinha permissão para falar. Por que será? Sabe me dizer algo sobre isso? Eu sei te dizer sim, Jussara. Vou tomar a liberdade aqui de dizer. Olha, meu conselho sempre aqui no programa, quem tem acompanhado já sabe minha resposta. Eu não aceito de forma nenhuma que uma entidade, principalmente quando o médium não incorpora, dizer uma entidade ou uma pessoa. Como eu disse, o erro é sempre do médium, então eu prefiro dizer quando a pessoa diz o nome da sua entidade. Pior quando o médium não incorpora, que é o seu caso. Gente, você nem incorpora. Por que você já sabe o nome da sua pombagira? E será que é Maria Padilha? Só existe Maria Padilha? Porque quando alguém vai falar o nome de uma pombagira para você, sempre é ou Maria Padilha, Maria Mulambo, Rainha das Sete Encruzilhadas. Nunca é as pombagiras desconhecidas. Pombagira Pétala da Rosa, seja o que for, aquela desconhecida. Mas não, sempre é as pop, né? As top de linha, né? Primeira linha. As pombagiras desconhecidas nunca é dito. Né? Para vocês terem uma ideia, eu já falei, repito para dar exemplo aqui para Jussara. Jussara, me disseram que eu já trabalhava, por exemplo, com Caboclo Sete Flechas. Já me disseram que eu trabalhava com Exu Tranca-Ruas. Já me disseram que eu era filho de Xangô. Já me disseram um monte de coisas. Eu não sou. Pode ser que eu até tenha essa energia na minha vida, pode ser que eu tenha até essa presença dessas entidades na minha vida, mas nunca se manifestaram como entidades de trabalho. Entende isso? Então, não se deixe levar, vai por mim. É desnecessário o outro dizer para você o nome da sua entidade, sendo que você nem incorpora. E você sabe se você também é médium de incorporação? Será que todo médium na Umbanda é de incorporação? Meio me incomoda um pouquinho isso, tá? Me incomoda um pouquinho isso. Então, o que eu tenho a te dizer é que desconsidere, tá? Pode ser a entidade que for que te falou isso, desconsidere. Com todo respeito, né, à entidade, com todo respeito a quem falou, eu acho que você tem que esperar o seu momento, se for para esperar. Aí, quer dizer, um dia que se você incorporar mesmo a pombagira, se a sua pombagira não for a Maria Padilha, a sua mente está condicionada a isso. Você vai falar Maria Padilha. E ela vai trabalhar o resto da sua vida falando que é Maria Padilha. Porque você acredita que é. Isso é um problema, viu? Porque aí você limita aquela entidade àquilo que disseram, e não ao que ela é. Então ela nunca vai conseguir se mostrar verdadeiramente como ela é, porque alguém já disse quem ela é. Tá? Então, interrompeu aí.
Bom, vamos lá. Eu já vou pedindo pro pessoal dar uma olhada pra mim quem é o sortudo ou a sortuda que ganhou os livros. Nossa, essa semana a gente vai dar de presente 2 livros para uma pessoa só. É algo inédito. Aqui a gente tem sorteado um livro aí por promoção. Mas hoje nós vamos ver quem foi o sortudo ou a sortuda que ganhou os 2 livros. O livro Sou Exu e o livro Dama da Noite. Ambos escritos pela escritora Joyce Piacente, publicados pela editora Madras. Quero lembrar que toda semana nós estamos aqui fazendo sorteios em parceria com a Madras. Tá? Então vocês podem sempre acompanhar a página da Rádio Talk Sharuanda no Facebook para que vocês possam participar das promoções. Sempre são sorteados livros, sempre estamos sorteando coisas e brindes e prêmios que de alguma forma estimulam o estudo dentro da religião. Bom, eu vou responder minha última pergunta de hoje, apesar de ter ficado algumas questões aqui, mas eu vou responder a última pergunta de hoje para que a gente possa, então, falar o nome de quem ganhou esses livros. Leandro, Alan, boa noite. Que tipo de espíritos pedem carne podre como oferenda? Eu li que existem muitos espíritos que se alimentam no astral de carne apodrecida de cadáveres. Pode dar uma esclarecida? É claro. Leandro, obrigado. Leandro, você sempre participa do nosso programa. Obrigado pela participação, viu? Eu sempre vejo você no Face, eu sempre vejo você participando. O Leandro é de Piracicaba. Leandro, olha só. Os espíritos, eles absorvem os fluidos vitais que existem e benéficos e necessários para os trabalhos que existem nos elementos que nós ofertamos. Quanto à carne podre, eu não vejo nada de benefício, né, em falar em algo que está podre, tá? Então, carne podre de pessoas e animais, seja o que for, eu acredito, né, que seja muito mais utilizado e absorvido por espíritos de baixa vibração, né? Os nossos guias, seja ele qual for, Exus, Exu Mirim, Pombogira e qualquer outro da direita, se utiliza a carne como nós falamos, é uma carne limpinha, né? Novinha, para uma necessidade específica, tá? E não de forma nenhuma podre. Já pensou a gente ofertar? Porque a oferenda, quando nós vamos fazer uma oferenda ritual para as entidades ou para os orixás, a limpeza, a organização, a harmonia das coisas, ela é muito importante. Não é porque a gente está fazendo para Exu que tem que estar sujo, que tem que ser de qualquer jeito, principalmente. Tá? A energia que o negócio, que a oferenda nos passa, tem que estar também na matéria, ali, aquela limpeza e organização. É muito importante isso. Tá? Então, eu desconheço espírito de luz que utiliza da carne podre como elemento de trabalho. Tá? Completamente eu desconheço. Obrigado pela sua participação também. Bom, encerramos aqui as nossas perguntas. Eu quero lembrar a todos vocês que estão nos ouvindo pela primeira vez, o programa Casa de Lei, apresentado por mim, Alan Barbieri, vai ao ar toda segunda e terça-feira, a partir das 9 horas da noite. Toda segunda e terça, a partir das 9 horas da noite. A cada semana a gente aborda um tema, traz um convidado e responde perguntas. Então participem sempre, estejam sempre presentes no nosso programa. Amanhã, quarta-feira, teremos uma programação bacana, exclusiva também para vocês. Quem não teve as suas perguntas respondidas e fizer questão de enviar amanhã tem programas bem legais que poderão responder as suas perguntas. Às 3 horas da tarde, programa Conhecimento Superior com a mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Às 7 horas da noite, programa Amigos do Seu Zé com a mãe Mônica Berezutti. Às 8 horas da noite, programa Umbanda do Bem com Gero Maita, que também responde as perguntas. Programa, por fim, às 9 horas da noite, o programa Conhecimento Superior com a mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Todos esses programas você pode participar ouvindo aqui pela Rádio Talk Sharuanda. Esteja presente amanhã, divulgue, participe. Os programas são muito bons. Eu sou ouvinte também, apesar de também ser um apresentador. Eu estou sempre, todos os dias, desse lado aqui, do lado que vocês estão ouvindo todos os programas, aprendendo também. Bom, gente, vamos lá, vamos revelar quem ganhou os livros, né? Quem acaba de ganhar o livro Sou Exu e Dama da Noite, em meio
a mais de 440 participantes foi a Paula Lopes. Paula Lopes, parabéns, muito obrigado, irmã, por ter participado, parabéns por ter ganhado. Se você estiver nos ouvindo, por favor, entre em contato no e-mail casadelei@gmail.com, casadelei@gmail.com. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram do programa, a todos vocês que contribuíram com essa nossa proposta. Eu imagino que muitos de vocês ficam ansiosos, esperando ganhar, ficam chateados porque não ganharam, ficam bravos com a gente. Ah, não vou mais participar dessas promoções não, porque a gente não ganha e tal. Mas eu quero que vocês entendam que a gente faz promoção semanal exatamente para, de alguma forma, poder dar um presente a quem, de repente, a sorte ou a espiritualidade achar que esteja precisando mais nesse momento. Então o livro ele é uma oportunidade de libertar a consciência. Se você não ganhou, se você puder, tiver condições, adquira os livros, busque estudo. Existe o site estantevirtual.com.br que vendem livros, que é uma sebo online, que vendem livros usados. Você encontra livros a partir de R$2, R$3 às vezes. Então, compensa você buscar estudo, buscar informação. Nosso propósito aqui é despertar em você o interesse pelo estudo. Tá? Então, se você puder ter esse livro em mãos, tenha. A editora Madras aí fornece também pelo site madras.com.br. Estaremos postando até o final da noite aqui o link do perfil da ganhadora. E em breve a foto dela com o prêmio também, que quem ganha os livros e tiram as fotos, a gente posta na página da rádio também. Gente, ficamos por aqui, 10 horas e 10 minutos. Toda semana eu passo 10 minutos do nosso programa. Eu estou quase aumentando o nosso programa para 1h10, porque eu não consigo bater o horário. Mas a gente fica feliz de poder hoje proporcionar para vocês um pouquinho mais de informação. Conto com vocês semana que vem, às 9 horas da noite na segunda-feira e também às 9 horas da noite na terça. Tá? Semana que vem nós teremos um convidado especial, um irmão nosso, um sacerdote umbandista. No decorrer da semana a gente vai divulgando para vocês. Tá? A Fábio está pedindo para me repetir, eu vou repetir. Fábio, o site é estantevirtual.com.br, estantevirtual.com.br. Lá você encontra qualquer livro que você queira, porque lá é um site onde reúne vários sebos, uma loja virtual tipo o Mercado Livre, onde reúne várias empresas, vários sebos, e ali você encontra qualquer livro em diversos estados de conservação. estantevirtual.com.br. Também nós não ganhamos nada para divulgar isso, tá, gente? Estamos divulgando para facilitar aí você, que de repente queira ou tenha aí, não tenha muito para investir em livros, mas está aí a proposta. Muito obrigado a todos vocês, espero vocês semana que vem, ouçam a Rádio Talk Show Aruanda amanhã também, divulguem essa nossa proposta. Até semana que vem com o nosso programa Casa de Lei. Grande abraço, muita luz e que Exu continue guardando e amparando os nossos caminhos. E nessa quinta-feira que vai entrar aí, que os nossos objetivos estejam mais claros na nossa mente para que a gente tenha mais determinação para alcançar. Muito obrigado e até lá, semana que vem. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Tempo, és um dos deuses mais lindos. Tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo. Quando o tempo for propício,